obrigado, boa noite a todos. Agradeço o convite, né, de fazer parte desse painel aqui super interessante. Um pouco desafiador para mim, porque eu estou acostumado a participar de painéis com fintechs, né? E aqui a gente tem food delivery, aéreas, né, educação, tecnologia, mas no final do dia, serviços financeiros participa de toda a jornada de todos os mercados, né? Então, eu sou Diego Pérez, eu sou presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs. E para tentar trazer fazer uma intro aqui, né? A gente vive num momento efervescente, borbulhante dos pagamentos digitais, das finanças digitais em geral, né? Temos o Pix, que talvez é o meio de pagamento mais bem sucedido do mundo. Posso dizer isso com segurança, porque são mais de 170 milhões de brasileiros transacionando pelo Pix diariamente. Temos o Open Finance, que é uma nova plataforma que vem ganhando espaço. Ainda talvez não caiu no gosto ou na sabedoria das pessoas que não são da nossa bolha, mas já são 50 milhões de brasileiros consentindo e transacionando por meio dessa plataforma. E os avanços disso, né, quando entrelaça Pix e Open Finance, a gente tem Pix parcelado, Pix garantido, Pix transfronteiriço, Pix isso, Pix aquilo, iniciação de transação de pagamento. É um mundo de oportunidades, né? É um mundo de novos produtos digitais financeiros que podem ser construídos em cima disso, né? E o título do painel é muito sugestivo, né? Porque é pagamentos experienciais, né? Inteligentes digitais. Não sei se é necessariamente nessa ordem ou não, né? Mas isso faz uma provocação, né? O tal do IPI, né? Que nem o nosso colega sugeriu, né? Fazendo com que a gente consiga fazer o uso dessas ferramentas no dia a dia, trazer o melhor resultado, a melhor experiência para o cliente, extrair dados e soluções em cima disso e no final do dia reter, melhorar resultado e lucrar, né? Acho que esse é o grande objetivo das corporações, sem deixar de entregar um serviço eficiente, de fácil manuseio, uma experiência fluida e assim por diante. Então, para a gente dar um início ao nosso painel, primeiro uma roda de apresentação, acho que a gente pode deixar aí uns 2, 3 minutos para cada um falar sobre você mesmo, sobre a empresa que você representa e brevemente também qual seria a grande temática que a gente pode explorar aqui nesse painel. Posso começar na ponta com você, meu amigo? Claro. Alberto Fiocchi, tenho uns 17, 18 anos de experiência no mercado já, majoritariamente em pagamentos e fraude. Já passei por algumas indústrias, inclusive logística, cripto, FX e várias outras. Mas na Rappi, em Food Delivery, na verdade, a gente tem um mundo à parte em como pagamentos e fraude se dá, né? E é um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês e trocar também, né? Gosto de falar que eu sou pai de trigêmeas, porque para estar aqui é uma logística. Então, eu tenho 4 filhos, então esse é o prazer da minha vida, poder estar com eles. Acho que é isso. Por favor. Uma boa noite. Alô? Olá, boa noite. Sou o Diogo Lopes, sou diretor financeiro operacional e pricing da Gol e do Smiles, que é o programa de fidelidade. Estou há 19 anos no ramo da aviação e do loyalty. Eu sou a pessoa que quando a passagem aérea e milhas está cara, vocês vão xingar, e quando vocês não convertem a venda no cartão de crédito, vocês vão me xingar também na Gol. Tá? Então, espero compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui de meios de pagamento com vocês, os desafios que são numa indústria regulada. Acho que peço desculpa porque eu não estou tão experiente quanto meus amigos aqui nas apresentações aqui. A humildade é um negócio legal, né? É nervosismo mesmo, gente. Tem mais de 3 ou 4 filhos? Não, tenho dois adolescentes, um de 20 anos e um de 16, que já dá bastante trabalho. Bom, prazer, meu nome é Igor. Um pouquinho de apresentação, sou responsável pela área de tecnologia da Cogna. A Cogna é uma empresa com 71 marcas e são 3 grupos de núcleos de trabalho que a gente faz. O primeiro, ensino básico. A gente atua com selos, que são 5 mil escolas, 2 milhões de alunos que usam. O selo famoso é o Ângulo, Pitágoras, PH, de alguma forma.
alguém já passou por uma escola nossa nessa parte inicial, né, da carreira ali. A gente também tem escolas de inglês, Red Balloon, escolas bilíngues, também faz parte do nosso portfólio. A gente é a maior editora do país hoje, editora Ática, Scipione, com mais... Ática, Scipione são editoras importantes. Saraiva também faz parte desse pacote, tanto via Amazon vendendo, quanto o Programa Nacional de Livros Didáticos, 35% de todo livro publicado sai daqui da Cogna. E o último segmento é graduação e pós. Graduação, a gente está falando aí de 1 milhão de alunos EAD e 250 mil alunos presenciais, 140 unidades e faculdades. Então, é um complexo de empresas e de marcas que fazem parte desse portfólio. Bom, por que uma pessoa de educação está aqui? Porque, se você for pensar na massificação da graduação, a gente está pensando num fluxo de e-commerce no final do dia. Então, tem um processo inicial de captação super importante para trazer esse aluno, aonde eu não posso perder aquele momento que ninguém acorda falando, vou fazer faculdade. Mas ele tem escolhas hoje no mercado. Então, ele pode escolher pela faculdade A ou pela faculdade B, dado o ticket que a gente cobra. Então, aquele momento é super crucial. Não posso perder o momento ali da compra, da aquisição desse cliente. E, obviamente, depois dos 3, 4 anos que ele passa com a gente, tem que ser sem fricção também. Falando um pouquinho da questão de pagamento nesse contexto, para a gente é importante. Só para não concorrer tanto com você, eu tenho 3 meninos. Um de 16, um de 13 e um de 10 anos. Prazer estar com vocês. Bom, boa noite. Vou dizer que meus colegas aqui são bem guerreiros. Olha, parabéns para vocês. 3 crianças, trigêmeas. Eu só tenho um terrorista que, se pudesse, tinha sido meio. Bom, boa noite. Meu nome é Thaís. Eu sou responsável pela operação do Compra Agora. Eu sei que ninguém sabe o que é, mas vou explicar. O Compra Agora é um marketplace B2B. Então, a gente é um ecossistema que integra... o objetivo nosso é ajudar o varejista de vizinhança, ou seja, é o varejinho pequenininho, então não é a grande loja, né? Não é o mercado de rede, mas o varejista pequeno, né? Que vai desde o varejinho pequenininho do seu Zé, que não tem caixa, até um varejo médio de 5 a 7 caixas, a gente ajuda ele a fazer a compra de reposição. Né? Então, é uma plataforma de marketplace que ele consegue entrar nessa plataforma e fazer a compra de reposição atualmente de aproximadamente 30 indústrias. Né? Então, diferente do que acontece com os meus parceiros, é uma compra B2B. Então, a interação que ele tem na plataforma é uma experiência, a gente tenta, né, fazer o mais próximo possível de uma experiência B2C, mas com features e tudo que uma compra e uma jornada B2B exige. Né? E, principalmente, o meio de pagamento é algo que é bastante diferente do que uma experiência B2C exige. Então, especialmente no Brasil, diferente dos mercados, né, da América Latina, onde a forma que as indústrias fazem a reposição e o abastecimento desse pequeno varejo é bastante similar. O pagamento que as lojas fazem, né, a forma como elas fazem a compra de reposição, elas pagam as indústrias ou os distribuidores ou esse intermediário, né, no caso aqui o Compra, a gente concede um crédito para esse varejista pagar a prazo. E aí que, né, no nosso caso acontece a inteligência de que crédito a gente concede para esse varejo, né, e a que prazo. Né? Então, por exemplo, se ele compra um produto de personal care que tem mais tempo de prateleira, ele precisa de um prazo mais longo para comprar. Ou não, se ele compra um produto de mais alto giro, ele tem interesse em menos prazo e mais desconto. Então, como é que a gente acha todo esse equilíbrio nessa dinâmica de B2B que é bastante diferente de um B2C? E aí, falando de B2C, falando um pouco, né, da minha experiência, e aí eu tenho algumas testemunhas que eu reencontrei aqui, eu trabalho com transformação digital e e-commerce, e aí vai falar um pouco da idade, desde a época que não tinha smartphone nem rede social. E aí os meus companheiros nessa época talvez me ajudem a lembrar como é que a gente conseguia fazer isso. Eu não lembro como é que eu fazia para vender online, sem smartphone, sem rede social, mas a gente fazia de algum jeito. Então, já faz mais de 20 anos que eu estou nessa jornada, fazia outras coisas antes disso, já faz bastante tempo.
Mas é isso. Já trabalhei com aérea, já trabalhei com eletroeletrônico, já trabalhei em startup de serviço, já fiz bastante coisa. Mas aí nos últimos 8 anos eu estou nessa jornada do B2B. Bom, eu não tenho filhos, tá, gente? Só para. Mas eu tenho. Mas eu tenho 2 gatos e tô pensando em comprar um Baby Reborn, né? Que tá na moda agora. Mas brincadeira. Mas vamos lá, acho que a gente pode começar aqui o debate falando um pouco sobre o que é, né? Não necessariamente o que é, né? Mas se os pagamentos experienciais e inteligentes digitais, eles são um mito ou uma realidade? Vamos começar da ponta, porque foi o combinado, né? A gente combinou começar de lá para cá, para não sair do roteiro. Vamos falar um pouco de marketplace, né? Food delivery ou delivery de maneira geral. Acho que, como é um mercado não tão bem regulado, né? Não tem uma regulação específica, eu acho que a gente consegue aplicar muita coisa. Então, a Rappi, que tem como cultura a internalização de tecnologia, cara, eu consigo aplicar um Buy Now Pay Later para atrair um cliente que eu sei que ele é heavy user, ele não conseguiu pagar por algum motivo aquela transação, eu dou a oportunidade para ele pagar no próximo pedido, sem ofender o pedido corrente. Então, a ausência ou o gap de legislação versus a experiência que eu consigo dar e também o skill set que eu tenho dentro de casa para poder operacionalizar isso, dá para a gente a condição de que seja uma realidade. Mas quando talvez a gente mude de indústria, né, ou de vertical, por exemplo, mesmo quando a gente, dentro do nosso marketplace, opera travel, é outro mundo. Eu não tenho as mesmas flexibilidades que eu tenho com travel no Rappi versus o que eu tenho com o CPG, por exemplo. Então, muda de fato drasticamente o jogo. Então, eu diria que a resposta ela depende. Né? No meu caso, a gente consegue fazer muita coisa. E trazer níveis altos. E aí, falando de Brasil, né? Brasil, de fato, comparativamente com o resto da América Latina, ele está 2, 3, 4, 5 passos à frente em relação a approval rates, em relação a controle de fraude, em relação a várias coisas. Né? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com o mercado onde nós estamos. Certamente, se a gente for falar de B2B, a experiência é outra, de airlines é outra e vai por aí. Né? Acho que essa é a minha perspectiva, pelo menos. E Diogo, você também na mesma linha. Falando um pouco, acho que a Airlines é muito mais regulado. Então, você tem uma jornada que a grande trabalho é fazer com que a jornada seja mais fluida e sem fricção, para justamente o cliente não deixar de comprar passagem aérea. Então, quanto mais você... Já é complicado por si só, com um monte de coisas que você tem que preencher, um monte de dados que você tem que informar. Então, isso acaba complicando um pouco, não muito a jornada. Justamente por isso. Porque a experiência que todo mundo quer é comprar o mais rápido possível e para a empresa também ter isso muito rápido. Eu posso dar um exemplo que a gente populariza os meios de pagamento. Eu vou dar como, por exemplo, implementar o fundo de garantia para comprar passagem aérea. É um negócio legal, mas a experiência... ela acaba dificultando o tempo que a pessoa, fora completar toda a jornada regulatória, quando ele vai pagar, ele ainda tem um tempo para você completar a transação, para você fazer isso, depende de score de crédito, um banco, e acaba complicando isso de uma forma que o cliente desiste. Ele acaba abandonando e no final ele fala, prefiro pagar no cartão em 12 vezes com juros, porque está muito complicado isso daí. Então, acho que a questão do mito e realidade... A realidade é que o cliente quer comprar da forma mais fácil, sem fricção. Eu acho que essa é a grande realidade que a gente tem hoje. E Igor, também, Boa. Na sua experiência, como que sem a gente dúvida. pode avançar? Acho que no segmento que eu falei, no ensino básico ou editoras, a gente está falando com B2B. Né? A venda é direta para a escola ou, no caso, para o governo. No caso do B2C, que é o cliente nosso ou aluno nosso de graduação e pós-graduação, imagina que essa pessoa ela vai passar com a gente aí 3, 4 anos, no curso de engenharia elétrica, por exemplo. Então, todo o fluxo de pagamento dela deveria e precisa ser o mais transparente possível, porque assim como é o conteúdo, né, o aprendizado durante esse processo, pensando no aluno de ensino à distância, por exemplo, no curso de administração, ele vai passar ali um tempo estudando, depois fazendo prova, depois pagando, né, ali em determinado momento, emitindo uma carteirinha, obtendo um certificado, fazendo estágio.
tudo isso, o fluxo de pagamento acaba permeando tudo isso. Então, é importantíssimo que ele seja o mais transparente, o mais viável possível, até porque você pode perder alunos, dado um fluxo de pagamento ou incorreto, onde veio um valor que não correspondia com aquilo que ele deveria pagar, ou um processo difícil e complexo de pagar, eventualmente um fluxo de cobrança para poder resgatar um determinado aluno com dívida. Então, todo esse fluxo acaba sendo parte do contexto acadêmico. Então, no final do dia, eu estou trazendo conteúdo ali para ele e trazendo ali um potencial de vida para que ele possa se formar, mas, obviamente, também permitindo que ele pague e consiga alcançar esse sonho. Só para você ter uma ideia, o núcleo nosso de graduação, ele trabalha principalmente com a população C e D. 70% dos nossos alunos são o primeiro aluno, a primeira pessoa da família a estudar e fazer uma graduação, 70%. Então, o ticket, para você ter uma ideia, é de R$200 por volta no EAD de 1 milhão de alunos. Então, todo esse contexto financeiro é muito importante para ele, porque talvez ali você vai falar, por R$200 parece pouco, mas no contexto familiar e da população que ele vive, mesmo porque é um investimento importante, e também ele não tem toda a dedicação possível e necessária, o contexto de pagamento tem que ser muito, muito bem feito e muito adaptável nesse fluxo como um todo. Tá? Então, experienciar isso e gerar isso é um baita desafio para a gente. Tá? Principalmente porque para essa população eu também preciso trabalhar com boleto, né? Porque nem todo mundo tem cartão de crédito, então não adianta oferecer 100% de cartão, porque nem toda essa população tem cartão, e obviamente Pix, que é também super relevante no nosso E nosso quando tem contexto. cartão, geralmente o limite é baixo também, né? Limite baixo, ele não consegue talvez aí gerar um fluxo de pagamento muito continuado de 12, 20, 30 parcelas. Então sim, para a gente é um baita desafio. Então, fechando o ciclo dessa primeira provocação, só a palavra, Thaís, qual que é a sua visão sobre isso? Mito ou verdade? Realidade, né? Mito ou realidade, desculpa. Acho que no ambiente, no segmento que a gente opera, né, do varejo indireto, no B2B, acho que tem duas grandes nuances. Eu acho que nenhuma delas é mito, mas acho que tem situações diferentes de realidades. Eu acho que do nosso lado, né, quando a gente olha usar a digitalização e a inteligência para a gente entender a jornada de compra e entender qual é a melhor opção de pagamento para o cliente, fato que é crédito. Então, hoje, de tudo que trafega na plataforma, 97% da nossa volumetria é paga com crédito a prazo, né? E hoje a gente tem um faturamento anual de 5 bi, né, que foi o que transacionou no ano passado. Então, mais ou menos 97% disso foi usando o pagamento, né, de boleto a prazo. Mas o boleto não é um pagamento virtual, mas a transação ela é virtual, e a forma como eu ofereço a opção desse boleto, né, porque eu sugiro para ele como ele vai fazer esse boleto, o prazo desse boleto, e eu dou opções para ele. Então, por exemplo, para fazer a loja põe um pedido, e eu coloco o volume de crédito, que eu entendo que essa loja tem caixa, né, fluxo de caixa para pagar, e eu dou uma sugestão de 28 dias, mas ele tem a opção de alterar esse prazo de pagamento. Então, as opções de alteração do prazo de pagamento, as opções que a gente oferece lá para ele, a gente faz essa análise toda, né, por IA, para entender, né, qual que é o histórico dele, no mercado, qual que é o histórico de pedidos, quais são as categorias que ele compra, com que frequência ele compra, etc., para entender quais são as visões e o que se encaixaria melhor, né, no perfil de frequência de compra e de perfil de pedido que ele faz. Então, isso entendo que já é uma realidade, mas olhando do ponto de vista do varejo, ainda, e aí não é só pelo ponto de vista do meio de pagamento, mas como um todo, a gente ainda tem uma grande dificuldade de digitalização desse cara, né? Porque grande parte dessas lojas ainda são geridas pelo dono, né? E são ainda as gerações fundadoras, grande parte delas. E são caras que têm ainda uma barreira muito grande na digitalização. E aí não é só dos meios de pagamento, é para tudo. Mas o meio de pagamento, a forma de pagar, ele ter
né, a garantia e a segurança, né, de que o pagamento vai ser feito, de que vai ser realizado e de que a compra vai ser entregue, acho que é o grande ponto de fricção. Então, eu acho que eles estão em jornadas de maturidade diferentes. Acho que a gente está muito mais à frente nessa realidade. E a digitalização do meio de pagamento, mas de toda a transação do nosso varejista, do nosso cliente, ela está mais atrás. Acho que é uma realidade, mas ainda tem muito que conquistar. Legal. Bom, agora eu separei 4 temas, né? Um para cada um de vocês, mas também sintam-se livres se vocês quiserem adicionar ao tema do colega. E eu vou trocar um pouquinho a ordem aqui, mas não vai ser muito não, tá? Então, começando com o mês de pagamento para o Diogo. Tá bom, Diogo? Hoje, assim, quais são os principais, né, modelos atuais de pagamentos disponíveis, prós e contras, né, dentre esses meios? E como que você identifica o mais adequado para cada cliente ou cada negócio? No caso, eu tenho dois dentro do ecossistema. Eu tenho a pessoa que compra passagem aérea e eu tenho o loyalty. Dentro do Smiles, do programa de fidelidade, está todo mundo logado. Então, eu sei quem você é, eu sei as suas preferências, eu consigo te fazer oferta, eu consigo já colocar você dentro de um sistema que dificilmente você não vai comprar. Então, você passa sempre o mesmo cartão. Então, eu já sei quem é você. Eu tenho um desafio maior na companhia aérea, que eu tenho 70% das pessoas compram não logado. Então, eu não sei quem está comprando. Então, tem um desafio do antifraude e tem o desafio da pessoa comprar a passagem aérea. Então, obviamente, para mim, o melhor é eu jogar todo mundo para comprar via Pix, porque é barato, converte, a parte da mesa é tranquila, mas não é essa uma realidade. A realidade hoje é muito embidada no cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é o meu mantra lá, é caro, mas é o que converte melhor. E dadas as barreiras que não coloquei para vocês, as barreiras de regulamentação, então acaba a jornada ficando massiva. Como que eu posso colocar assim? Fica devagar, a pessoa cansa para comprar. Então, de novo, olhando, eu sempre vou tentar colocar o mais instantâneo possível. Mas eu tenho que jogar ele sempre para o cartão de crédito e facilitar ele dentro do ecossistema para comprar via cartão, por conta de tudo. E o desafio, que eu falei, no aéreo é a questão da fraude, porque eu não conheço a pessoa que está comprando, eu não tenho a rastreabilidade, já diferente que eu tenho, por exemplo, no loyalty. No loyalty, você vai falar, pô, mas você não vai oferecer Pix no loyalty? Não, porque senão ele não acumula milhas. Então tem que fazer você comprar com cartão para você acumular milhas e acabar me trazendo essa milha de volta. E na companhia aérea, que nem eu falei, é o desafio mesmo da conversão mesmo, do pagamento em si. Tá? Acho que esse é um grande ponto que eu tenho aqui, e a questão, obviamente, dos motores de fraude, que eu acho que esse é um ponto que pega bastante aqui do meu lado. Vou fazer um ensejo já? Claro. Tá. Eu acho que uma das coisas que mais eu tenho visto nos últimos 17, 18 anos é a mudança de paradigma, pelo menos sob a ótica de pagamentos e fraude, esses dois grandes domínios, vamos dizer assim. Sim. Porque anteriormente, quando eu observava essas duas verticais sob a ótica de produto, elas eram muito lineares, né? Você tinha uma sequência de eventos, assim como provavelmente é o seu fluxo, né? E o que eu venho descobrindo é que não só o skill set, ou seja, a minha figura, a pessoa de produto, de fraude de pagamentos, ela vai ter que mudar ou já está mudando, porque ela tem que conhecer muito mais a jornada do usuário, muito mais a jornada completa, e não só um pedacinho da jornada, quanto a gente sai do conceito de jornada linear para o conceito de jornada infinita, né? Ou seja, será que eu tenho que colocar o checkout no final? Será que o processo de KYC ou identificação do usuário tem que estar no começo? As perguntas que devem ser feitas quando você está trabalhando a experiência do usuário. Então, na RAP, particularmente, a gente deu uma boa mudada nesse aspecto. E hoje, até isso exigiu da gente um grande aprendizado, porque a gente passou a ter que lidar com mais domínios diferentes. Então, um dia eu estou falando de cybersecurity, outro dia eu estou falando de pagamentos,
outro dia eu estou falando de chargebacks, de disputas, outro dia eu estou falando de Buy Now Pay Later, outro dia eu estou falando de KYC. Então, a pessoa de produto, de pagamento e fraude, ela, assim, tem que ter um conhecimento muito maior hoje. E isso trouxe para a gente uma capacidade muito grande de criar dentro da RAP, aí tem uma questão cultural, que é internalização do desenvolvimento, de criar modelos muito flexíveis, onde não somente eu, produto, mas os times operacionais conseguem criar as coisas, tanto teste AB, quanto automações, regras, muito por eles mesmos, de forma muito autônoma. Então, isso trouxe muita flexibilidade. Mas por quê? Porque, de alguma forma, o modelo de trabalho versus os entraves regulatórios e etc., ele nos propicia essa flexibilidade. Por outro lado, prós e cons, né? A gente dá muita flexibilidade para o entregador, por exemplo. O entregador consegue fazer top-up, sacar dinheiro para ele e para os outros. Consegue fazer pagamento por QR de diversas formas. Tem o cartão dele e um cartão de terceiros. E em cada país é uma estrutura diferente. Então, imagina a possibilidade de fraudes que ele consegue fazer. Então, se por um lado a gente consegue gerar mais flexibilidade para o usuário, por outro, a gente tem os entraves que ela traz também. E é engraçado você falando isso aí de país para cada país. Eu acabei fazendo uma implementação na Gol para o Brasil e eu acabei acertando na Argentina, por exemplo, que é o Mercado Pago, onde lá o 40% da minha conversão do B2C é no Mercado Pago, é dentro da wallet do Mercado Pago, porque o cliente argentino gosta disso e lá diferente, lá ele entra logado e ele compra. Esse é um ponto que é de muita relevância, assim, de questão do perfil do cliente mesmo. O sonho, óbvio, de todo mundo, de todo e-commerce, é você tokenizar o cliente. Você tokenizou, a sua dor de cabeça, vamos dizer que ela reduz muito. Tanto é que seu maior desafio lá é na sua parte travel do rap, né? Que é justamente isso. Esse é um ponto importante nesse... Mas é curioso isso que você falou, né? Porque eu também tenho contato com a Associação de Fintechs da Argentina, né? E também o Mercado Pago é muito grande aqui no Brasil. Acho que a maior operação deles é aqui no Brasil. E quando eu estive lá em Buenos Aires, só um parênteses, tá, gente? Mostrando o aplicativo do Mercado Pago do Brasil para eles, é muito diferente, tá? É muito diferente. Porque aqui a gente tem outras funcionalidades que não tem disponíveis lá. Aqui a gente tem o Open Finance, né? A gente também tem, assim, itens que não são tão dinâmicos lá e aqui tem mais flexibilidade. Mas tranquilo. Então, voltando agora aqui para o nosso debate para você, Igor, né? Falando sobre tecnologia e inteligência de dados, que eu acho que é o seu forte aí, né? Você que representa todo o time de tecnologia. Como que os dados gerados nessas transações podem ser usados em tempo real para personalização, aumento e conversão e performance, né? E também pode tangenciar um pouco a IA generativa, né? Como é que ela pode ajudar nesse processo? Perfeito. Acho que o grande fator aqui que a gente está discutindo, o pagamento em si, ele é a consequência, né? É a consequência de tudo que a gente está discutindo. Na verdade, boa parte da gente, ou das empresas, estão discutindo o fato gerador. Como é que eu chego até o fluxo de pagamento? Para a gente, dados é fundamental, porque, de novo, voltando no aluno lá de 4 anos, como é que eu mantenho a recorrência desse aluno pagando e mantendo ele engajado no aprendizado? Então, antes até de pensar na questão do pagamento em si, são todas as mecânicas que eu preciso propor para esse aluno, para que ele se mantenha engajado no estudo e, obviamente, ele queira pagar depois a mensalidade, que é a consequência desse fato gerador. Por isso que dados aqui, para a gente, é fundamental. E um conceito super importante no contexto educacional, a gente chama de ensino adaptativo. Então, imagina, de novo, esse profissional, essa pessoa que trabalha na feira, né? Ele é feirante, por exemplo, e ele tem muito pouco tempo para estudar, para fazer um curso, por exemplo, de administração. Então, como é que eu mantenho ele engajado nesse contexto? Então, a gente vem criando ferramentas que a gente chama de ensino adaptativo, que são mecânicas para que ele possa aprender de uma maneira mais adaptativa aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, ele está no momento lá de estudo e chegou o momento, um contexto que ele vai ter uma prova daqui, sei lá, uma semana, eu posso criar um roteiro de estudo para ele. Então, hoje, via inteligência, chama Edu, esse é um agente inteligente que nós usamos, usando o Azure OpenAI. A gente construiu uma ferramenta para que eu possa roteirizar para ele
todo o estudo necessário baseado no que ele deixou de aprender ou do que ele vai aprender. Então, eu acompanho o estudo, quanto de vídeo ele viu, quanto de dúvida ele teve, como é que foram os testes que ele fez durante a evolução daquela disciplina, e eu proponho para ele um roteiro. E depois de fazer a prova, feedback do que ele acertou e do que ele errou e aonde ele vai buscar o conteúdo que faltou. Então, essa é uma mecânica que a gente tem para poder engajar esse aluno e, obviamente, provocar o pagamento. Tá? Então, acho que na minha perspectiva, para poder colaborar aqui, eu estou muito mais preocupado com, né, tudo que eu preciso propor para que ele se mantenha engajado, que eu chamo de fato gerador, para que o pagamento aconteça e ele mantenha-se de maneira recorrente até o final e a sua formatura, que acho que é o concurso aqui, é o deleite, né, depois de 3, 4 anos. Acho que é um pouco aqui que a gente tem lá também no programa, por fato de conhecer o cliente, o que você quer. Eu sei que você está em São Paulo, para que eu vou oferecer uma passagem Belém-Manaus para você? Sendo que você está aqui. Então, oferecer aquilo que você quer onde você está, que é justamente as vitrines para você olhar e falar, putz, não estava pensando em viajar, mas agora eu quero viajar com olhando um pouco do cliente, né? Exatamente. E a gente tem uma carência grande no Brasil em termos de estudo. Imagina essa população que chega para a gente, ela já tem um déficit naquilo que ele teve de ensino básico para chegar na faculdade. Então, se eu também não colaboro, por exemplo, criando uma aula zero com conteúdo, para que ele possa ter elementos básicos, ou eu não conduzo no conteúdo que falta para ele poder continuar engajado, eu, de novo, não consigo gerar o pagamento no final do dia. Mas aí acho que você volta no ponto crucial, do meu ponto de vista, que é os pilares eles acabam sendo os mesmos, independente da indústria, né? Que é conhecer de fato a jornada do usuário, ou conhecer de fato o que ele precisa, né? Diante das determinadas personas, ICPs que você pode ter ali. Então, se você trabalha esse aspecto, a conversão do pagamento ela vai ser apenas o ápice, vamos dizer assim, a concretização de uma intenção, né? A conversão do pagamento não pode atrapalhar. Exato. Exatamente. Passo para você, Thaís. Vamos lá, então o tópico que eu separei para você, Thaís, é gestão integrativa do negócio, né? Qual que é o papel estratégico dos pagamentos na visão do negócio como um todo, né? E como essa integração afeta resultados? Nossa, eu acho que é o output de tudo que eles falaram, né? Então, só Eles complemente. já fizeram spoiler, né? Tá vendo? Eles atropelaram, né? Cadê? Eu acho que a gente tem que, primeiro, de novo, vou ser repetitiva, mas o pagamento não vou dizer que é a fase final, mas é a fase onde a gente garante a conversão, no final das contas, né? E a conversão está lá no final do funil. A gente tem tantas outras etapas antes, né? E aí mesmo, não estou falando aqui no caso do B2B, mas de qualquer negócio que seja transacional no mundo digital, né? A gente vai desde lá da consideração, né? Até a gente chegar na fase de consideração, de conhecer o produto, acatar o preço, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em eletroeletrônico, o pessoal que me conhece, que desde a época do Guaraná de rolha, né? Naquela época, faz quase 20 anos isso. Lembro que, em média, a pessoa, para comprar um notebook, visitava 18 vezes a página para tomar a decisão de comprar um item de um ticket mais alto. Então, assim, o fluxo numa compra de reposição, no meu caso, o cara que precisa comprar omo para ter na prateleira, ele não pensa, né? Ele vai ver o que ele precisa comprar e ele monta o carrinho. A dificuldade, no meu caso aqui no B2B, é ele montar a lista de produtos que fazem sentido para o estabelecimento dele, comprar não somente os itens core, mas comprar os itens que são cauda longa, que vai trazer mais margem, que vai fazer sentido para o cliente dele, etc, etc. Mas quando a gente pensa, né, na grande maioria aqui que é o B2C, todo o tema de consideração, de você ser relevante na comunicação, não oferecer o Belém Manaus, né, para o cara que está em Santa Catarina, que eu também já fiz isso no passado. Tá tudo bem, faz parte. Assim, tem que fazer, vamos lá, faz propaganda, o pessoal sai soltando e-mail, manda para a base inteira, manda para a base inteira. Compra Google, compra link patrocinado e mostrando para quem não precisa. Exatamente. Faz parte, todo mundo já fez isso. Então, tem uma jornada enorme disso. Então, acho que o valor do meio de pagamento porque tem todo um investimento, né? Isso tudo é investimento, né? Tem toda a discussão também dos modelos de atribuição, como é que a gente faz o ROI de tudo isso e etc. Mas fato independente de como a gente atribui, de onde a gente aloca
o ROI, a quem a gente atribui, né, o resultado de tudo isso, tem um investimento que vem desde a tecnologia, da plataforma, das pessoas, da mídia, enfim, tudo que vem antes, né? Se chega lá no meio de pagamento, né, demora para fazer a integração com o gateway, né? Se não passa no antifraude, ou se o antifraude está muito apertado, já tive muita discussão disso, né? Quando aí vai desde o processo, né? Se a meta do cara do antifraude não está alinhada com a meta do negócio, né? O pessoal do antifraude vai apertar lá a regra do antifraude e falar assim: a minha meta é não ter fraude, e ele vai perder um monte de cliente bom, né? E a meta do pessoal de vendas é: eu quero aprovar um monte de gente. Então, se as coisas não estiverem alinhadas, não vai ser positivo para o negócio. Então, assim, acho que a beleza do meio de pagamento é você ter os pagamentos, né? Que o cliente daquela jornada que faz sentido. Então, talvez não faça assim, talvez esteja na moda ter lá o fundo de garantia para comprar passagem aérea, mas será que vai ter conversão mesmo, né? Será que faz sentido? Talvez só ter uma nuvem, né, enorme de possibilidades de meio de pagamento só vai confundir cada vez mais o seu usuário e não vai gerar valor, só vai gerar cada vez mais investimento e menos conversão. Então, acho que a beleza é você ter, de fato, os meios de pagamento que o seu cliente busca, que funcione, né? Porque também tem o tema de velocidade, de funcionalidade, etc. Que é o ponto até da performance dos adquirentes, né? Então, porque você exatamente, você escolhe, porque como eu falo, você vai lá no time de orçamento, ele vai falar assim: você tem que escolher o mais barato. Exato. Então, mas não importa a venda, ninguém vê que você deixou na mesa, mas você gastou mais ou menos com o MDR, que é uma despesa variável. E você não escolhe por performance, porque então, quanto fica na mesa, o quanto ninguém faz o não. Disso. Você tem que fazer um PowerPoint, mostrar o quanto ficou na mesa, o quanto foi isso, que é outra dificuldade. Exatamente. Então, eu acho que esse é o tema. Então, tem toda essa avaliação para fazer, porque, de novo, né, não é só colocar N opções de pagamento, né? Tem que colocar as que são assertivas para o seu público. Por exemplo, vou dizer o meu caso lá, né? E aí, pegando similar ao seu caso do fundo de garantia. Putz, me apurrinharam lá. Precisa pôr Pix como meio de pagamento. Precisa pôr Pix. Eu falei, gente, ninguém compra à vista. Só compra à vista a loja que está negativada. E muito possivelmente ela está negativada porque ela não tem fraude, né, nesse meio do B2B. Tem clientes inadimplentes, né, que é o cara que compra a crédito e passa lá os 28 dias e ele não paga o boleto. Ele fica inadimplente, ele fica negativado no crédito. Então, a gente só habilita o meio à vista para ele. Então, esse cara, quando ele vem fazer uma nova compra, enquanto ele não paga o boleto que está pendente lá de crédito, ele paga à vista. Putz, vamos integrar Pix? Vamos. Gente, não, assim, tá lá, igual o seu fundo de garantia. Tem Pix? Tem, mas e aí? Né? Só para falar que eu tenho Pix? Tenho Pix. Mas não tem uma conversão. Então, assim, mas eu tenho que ter N opções de pagamento a prazo, porque é isso que ele busca. Ele não quer imobilizar o fluxo de caixa dele enquanto o produto estiver na prateleira. Idealmente, ele tem que trazer o produto para a prateleira, vender, assim que ele tiver o recebível, depois ele pagar o boleto. É assim que funciona, né, a dinâmica do B2B no Brasil. Então, de novo, eu acho que essa é a geração de valor do meio de pagamento do nosso meio. Deixa eu fazer um adendo só, uma grande mudança que a gente fez na RAP, que acho que vai um pouco de encontro com isso, né? Que é você trabalhar a performance e a qualidade, ao invés de somente trabalhar as linhas de forma separadas, né? Então, quando eu cheguei na RAP, a gente tinha as linhas de fraude muito bem segmentadas e os controles que a gente deveria ter. Qual o paradigma que nós mudamos? A área de consumer, de usuário de fraude, ela foi movida de finance para growth. Ô, delícia. Então, a gente passou a ter metas OKRs relacionados à fricção de usuário e também geração de novas ordens. Maravilhoso. Então, essa mudança por si só, estrutural, trouxe para a gente uma capacidade muito grande de experimentar mais coisas, né? E aí volta nos capabilities, que a empresa de fato dá para a gente executar isso, mas o fato da gente conseguir experimentar muita coisa, a gente, por exemplo, colocou um experimento no Mesh que todo usuário Amazon Prime, já em fazer um single sign-on com o app da RAP, ele dá um allow lá e já se tornava RAP Prime.
a gente trouxe um nível de aquisição altíssimo para o México, fazendo um experimento simples. Por quê? Porque o time de pagamentos passou a não ser somente focado em vamos implementar um meio de pagamento novo aqui, mas encontrar as melhores estratégias para trazer aquisição para o funil. Né? Então a gente passou a fazer isso com um usuário que é heavy user da Amazon, trouxe um usuário mega qualificado que passou a consumir muito mais com a gente no México. E a gente quer aplicar essa estratégia para os demais países. Aquisição que já traz uma confiança. Exato. Então, como trabalhar também sob a ótica de growth ou de geração de receita, estratégias com os partners, os seus parceiros, que não sejam somente, vamos implementar só isso porque tem que implementar, mas que esteja dentro de um processo muito bem estruturado, que faça sentido, né? Bom, a gente, antes de entrar no último bloco, né, eu queria já avisar a galera aqui que você está aberto para perguntas no final, tá bom? Então já vão preparando as perguntas aí para ajudar a gente aqui. Bom, a gente tinha combinado esse último bloco ia ser mais interativo, mas a interação aconteceu naturalmente aqui, né? Então quer dizer que a conversa aqui tá boa. Mas aqui é mais uma visão de futuro, né? Não, dentro dessa temática. Como que a gente pode superar os desafios e acelerar a construção desse modelo, né? Do e-pay, dos pagamentos experienciais, inteligentes digitais. Quem quer começar? Posso fazer uma pergunta para eles? Pode. Já que, né, eu quero... Bom, você falou muito dessa questão do investimento, né? Será que vale a pena ter Pix, no seu caso B2B, ou aqui vale a pena colocar pagamento com fundo de garantia? Agora, como é que vocês imaginam em cada uma das empresas de vocês a questão de modelos de pagamento assim, disruptivos? Então, pensar aqui, vou pagar com pontos. Cara, eu quero pagar com pontos Smiles a minha passagem. Quero pagar com stablecoins. A gente estava até conversando com o Arthur ali, né, da RIP. Como é que eu faço para pagar com criptomoedas eventualmente? Como é que eu faço para pagar com, sei lá, ticket, alimentação, refeição? Como é que vocês pensam nessa questão da dinâmica de disrupção do fluxo de pagamento, que não só o modelo tradicional de pagamento em si? Pagar a faculdade com o Smile? Cara, a gente tinha, viu? Tinha resgate do catálogo do Mackenzie. O que eu vejo, e aí uma coisa que não tinha muito no passado, mas o que eu tô recebendo alguns players, até alguns brasileiros, mas muitos de fora, é a questão do orquestrador de pagamento. Então, porque o grande ponto de qualquer coisa que você vai implementar, eu acho que para todo mundo tem o desafio do sistema, de você implementar num sistema core. Eu tenho 2 sistemas core, que eu tenho a parte da passagem aérea e do programa de milhagem. Como a RAP deve ter, todo mundo tem. E qualquer implementação individual de qualquer coisa leva tempo, leva squad, leva investimento. E o que eu estou percebendo e o que eu estou recebendo são os orquestradores de pagamento agora, que eles estão vindo numa dinâmica, alguns mais completo, outros não, mas ainda eu acho que ainda está amadurecendo, que ele, numa mesma implementação, ele começa a disponibilizar catálogos para você no mesmo ambiente que você vai ter dinheiro, você vai ter milhas, você vai ter o stablecoin, você vai ter tudo isso no mesmo lugar, mas aí trabalhando na experiência de tipo como fazer isso, porque eu acho, vou falar no meu caso particularmente, impossível tentar colocar tudo numa fila de projetos absurda. Então, eu acho que o integrador vai ser uma coisa que vai ser, o orquestrador vai ser uma coisa meio que o marketplace de meio de pagamento, quase isso, onde você vai ficar fazendo search de gateway, search de adquirente, search de qualquer tipo de pagamento na mesma experiência. Eu vou dar uma perspectiva um pouco complementar à sua, porque o orquestrador ele é o como, né? Mas vou dar um exemplo que... Vou fazer uma pergunta com risco de cometer uma gafe aqui. Quem usa Shellbox aqui? Levanta a mão. Pouca gente. Quando eu comecei do Shellbox na Raizen, lá para 2018, a gente já tinha o Mercado Pago como adquirente e parceiro. A gente resolveu endereçar uma pesquisa em conjunto com eles. Falei, cara, quem que é o seu cliente lá, na ponta do Mercado Pago? O que ele gosta? O que ele sente falta de pagar com o dinheiro que sobra na wallet dele do que ele vende e compra? A gente descobriu que o top 2 era abastecimento. Então, volta na questão de conhecer o seu cliente. Então, quando a gente descobriu que tinha R$1 bi parado dentro do Mercado Pago, que o top 2 era gastar com abastecimento,
nós criamos todo um ecossistema para que a integração, o Shellbox estivesse disponível em vários apps. Foi aí que nasceu o white label do Shellbox, para o Mercado Livre, Mercado Pago, depois veio para os demais apps. E aí, nisso, a gente falou, cara, vamos potencializar isso com o Smiles, que era o motor de conversão, mas isso só aconteceu porque a gente resolveu com os parceiros que a gente tem, com o entendimento que a gente tinha, com os dados que a gente tinha na época, conhecer melhor e mais a fundo a necessidade do nosso cliente. Então, a gente deu um tiro que não foi, obviamente, uma hipótese a ser testada, não foi um teste AB, mas foi algo muito mais concreto que a gente sabia que a gente poderia angariar muito mais. Nós chegamos a implementar um orquestrador desse, eu tenho um orquestrador desse dentro do fluxo de pagamento, até porque demorei alguns meses para colocar o primeiro Pix e hoje algumas semanas para trocar a empresa, né, o banco que nos oferece o Pix. Agora, você sabe que já existem várias soluções de mercado que fazem isso que você falou. Só que ela vai ficar com uma taxa, não é uma MDR, ela vai ficar com uma taxa. Então, por exemplo, tem soluções hoje de integradores de pagamento, que ela se integra com todos os tipos, por exemplo, de adquirentes, modelos diferentes de pagamento, e você consegue parametrizar. Toda vez que for a segunda tentativa, manda para o cartão A. Ou, por exemplo, para o Nordeste, priorize o Pix e não o cartão, porque lá as pessoas pagam. Então, você consegue, inclusive, no low-code, no-code, criar a parametrização do seu fluxo de pagamento baseado em N possibilidades, só que ele fica com uma taxa da sua transação. Abocanha um pouquinho. Tá bom. Bom, então estamos abrindo espaço para perguntas. Alguém quer aproveitar que temos um time vencedor aqui para fazer alguma pergunta? Não? Tem uma pergunta aqui na frente. Bom, enfim, eu sou meio suspeito para perguntar, mas eu quero fazer para cada um de vocês aqui. A gente falou de experiência e meio de pagamento. Hoje, considerando cada um negócio de vocês, qual que é a melhor experiência, considerando um tipo de meio de pagamento? No meu caso, é aqui, pelo menos, acho que todas seria o mais bacana, mas aquela que tem mais proximidade com o seu cliente. Então, se você conhece a forma que ele paga e você consegue estabelecer uma mecânica bacana, no meu caso é boleto, Pix e cartão. Mas acho que depende muito do tipo do comportamento do seu cliente. Conhecer ele bem vai te ajudar a implementar a melhor forma de pagamento. No caso do Loyalty é o cartão de crédito, heavy use, o cartão de crédito, até porque boa parte está tokenizada, então vai fluido. Já na companhia aérea o Pix é online, mas o desafio é fazer essa migração no aéreo, a pessoa sair do cartão para o Pix. Acho que esse é o desafio para ficar mais fácil. No nosso caso é cartão também e Pix no caso do Brasil e alguns métodos de pagamento alternativos que a gente tem ao redor da América Latina, na Colômbia, na Argentina e no México. Mas, de maneira geral, esses são os mais tradicionais ainda, né? Acho que o ponto principal é o método que ele quer, né? Que o usuário quer. Voltando à questão de conhecer o seu cliente. Mas, principalmente, que experiência você quer dar para ele. Não adianta você dar o que ele quer se a experiência também não está fluida, né? Você vai, com certeza, você vai perder aquela venda. No meu caso, 97% é pagamento crédito a prazo e o 21 dias é o prazo campeão. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Ô, Diogo, já que você falou que o Pix você não está conseguindo emplacar na Gol, por que... desculpa, eu sou o Bruno do Itaú. Trabalho com pequenas empresas do Itaú. Por que você ainda vê tão poucas... Quer dizer, o e-commerce fazendo mais, mas algumas indústrias ou setores que não concedem desconto no Pix. Pô, Selic é 14,75, cartão de crédito, como você falou, é lindo pagar no cartão, ganha milha e tal. Por que você vê ainda uma resistência em você conseguir dar um desconto maior para um meio de pagamento tão bom para os dois lados, até para a experiência? O mercado aéreo, ele é um trem complicado. Eu não sou mineiro, mas é um trem complicado. Porque as indústrias se copiam. Bom, vocês procuram passagem aérea, vocês vão ver que o preço fica similar em todas. E acho que é um fator de arriscar. Eu acho que esse é o grande ponto, porque o medo é de um fazer e o outro não. Porque se você der o desconto no Pix
e o outro der o desconto no cartão, a pessoa vai vender no cartão, ele não vai para o Pix. Então, o ponto é, não tem uma tendência no mercado aéreo para fazer isso. O varejo, acho que é um exemplo que todo mundo faz. Então, um faz e todo mundo segue. O aéreo, como obviamente tem 3 companhias, eu acho que o grande risco é de você fazer a diluição do yield da companhia e o outro não fazer. E o outro fazer no cartão, assumir o custo do... Cara, assumo o custo do fund, até porque, vamos lá, a Gol está saindo agora de um processo de chapter, a Latam está muito forte, então voltou capitalizado. Então, a tendência de eu fazer isso e a Latam não fazer é grande, porque lá vamos dizer que eles estão com, não vou dizer caixa infinito, mas eles estão bem capitalizados. E a Azul está ali. Tá indo. Mas eu acho que é muito mais a tendência de mercado. O mercado aéreo, ele não tem... Não pode falar mal da Azul, que tem representante aqui também, hein? Não, jamais que eu falei mal da Azul, pô, fica no funde aí, amanhã... O Daniel tá aí ainda? Cadê o Daniel? Amanhã vira todo mundo a mesma te pegar empresa, na saída rapaz, é ali. doido. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer trazer alguma dor que está vivendo na própria operação? Boa, Rodrigão. Oi, pessoal. Rodrigo Tavares, da Recarga Pay. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma provocação. Até pegando o caso do Diogo aqui, né? Você está com dificuldade de, putz, o Pix não vai, mas você pensou em carteira digital, Pix com cartão de crédito? Porque é possível, né? É possível. Sim, a gente tentou de alguma forma fomentar o Pix, por exemplo, dando milhas. Falei, vamos dar milhas. Você paga com Pix e ganha milhas. Mas aí, de novo, a pessoa acaba indo pro cartão de crédito. Não, mas nem isso. Estou dizendo que o cidadão pagar no Pix e na carteira digital é cartão de crédito por trás. É Pix com cartão de crédito. É que muita gente não sabe que essa experiência existe. Mas ela existe. Você vai, por exemplo, no checkout do McDonald's, no Totem, tem lá AMI Digital, Mercado Pago, PicPay. Você pode pagar com QR Code. No Pix eu posso pagar um Big Mac em 10 parcelas. No meu cartão de crédito. Só a provocação para pensar um pouquinho. Sim, óbvio. Só esse ponto. Toda venda é bem-vinda. Tem uma pergunta aqui. Pessoal, Alexandre Soares, trabalho na Vera Internet, eu sou executivo de ciclo da Receita, cuido das áreas de crédito, faturamento, cobrança, arrecadação. Aqui a minha pergunta, uma provocação para vocês, uma dificuldade que eu tenho hoje, processos antifraude. Né? Então, sei que vocês são especialistas aí nesse processo também. Minha taxa de FPD, First Payment Default, está altíssima, né? Eu tenho no lado, que nem você falou, a área comercial quer vender. E eu aqui, como área financeira, estou cuidando do caixa da companhia, do dinheiro que entra. Não adianta você colocar receita para dentro da companhia se você não tem caixa. Se aquela receita não vira caixa. Então, quer vender, mas você não tem uma qualidade da venda ali do outro lado. Então, na parte de telecomunicações, você vende no boleto, muitas vezes você não sabe se o cliente vai pagar ou não. Como que a gente está falando de mercados muito diferentes, né? Como que cada mercado se defende aí no processo de antifraude? É uma curiosidade que eu tenho aí com vocês. Acho que as soluções, elas são, eventualmente, podem ser as mesmas, né? Mas eu diria que, no nosso caso, por exemplo, na RAP, a gente fez uma mudança crucial. É que, nesse caso, você está falando de ativação, né? De venda. No nosso caso, a gente teve uma mudança grande que a gente hoje consegue saber a contribuição marginal de cada pedido e de cada regra que é aplicada para aquele usuário, para aquele dispositivo, para aquele pedido. Então, isso, de alguma forma, dá para a gente uma capacidade muito grande de entender quanto de dinheiro na mesa tem ali. E, a partir disso, eu consigo entender qual apetite a risco eu quero dar para aquela ordem, para aquele pedido. E isso dá para a gente a condição de eu colocar mais ou menos fricção para aquele usuário. Então, se eu tivesse que responder a sua dúvida, controlar um pouco o sentimento de growth, de necessidade de geração de receita versus o apetite a risco, talvez trabalhando mais próximos, tendo eventualmente as mesmas metas, mas essencialmente olhando o apetite a risco que você quer ter para os diferentes tipos de ativações que você tem dentro do seu funil. Acho que isso
por si só, já vai ajudar bastante. Mais alguma pergunta? Não? Eu vou fazer uma pergunta. Eu sou do mundo de fintechs, tá? E tem algumas empresas aqui que têm fintechs integradas, né? Tem a Rapbank, Pagou, né? Você me falou da Cogna P, não é bem uma fintech, mas pode ser. Trade Master também. Então, queria ouvir de vocês, quem quiser falar primeiro, qual que é o objetivo final em ter uma fintech dentro da operação de vocês? Qual que é o grande benefício e como que isso impacta na experiência, né, do cliente ou nos dados inteligentes também? Eu acho que no caso da RAP, da mesma forma que eu estava conversando com o Bruno, né, do Itaú, que é o Cenário Brasil, cara, de alguma forma a gente quer engajar o cliente, fidelizá-lo e gerar crédito de alguma forma para a companhia ou nova geração de linha de receita, né? Então, as fintechs, no caso a nossa fintech, ela foi criada principalmente com esse propósito, tanto para o cartão, no RapPay, quanto ao wallet, quanto para disponibilizar também para os descontos serem feitos na wallet também, ao invés de serem feitos diretamente no método de pagamento. Então, eu diria que principalmente retenção e geração de nova linha de receita, assim, majoritariamente. Mas a gente sabe, no nosso caso, por exemplo, que o entrave regulatório traz para a gente uma série de complexidades em realizar certas operações. Então, por exemplo, no caso do RapPay, por exemplo, o usuário é obrigado a passar por um KYC. E no app da Rap a gente nem tem KYC. Então, isso já gera fricções distintas com o usuário. Então, no final do dia é um trade-off entre a conversão versus o nível de engajamento que a gente está tendo nessas fintechs que são criadas, os novos produtos que estão sendo gerados. Então, dependendo do contexto, o meu usuário, né, ele não acessa o app da RAP diariamente para observar o conteúdo de fintech que tem lá, os serviços financeiros que tem ali. Não é de praxe. Diferente da sua persona, né, que a gente estava conversando, de SMB e Itaú. Então, faz sentido eu continuar ofertando produtos e serviços para ele ali, sendo que ele não faz parte do hábito de uso dele? Então, talvez a jornada tenha que ser desconstruída para ser reconstruída de uma forma diferente. No nosso caso, fora a fidelização, é deixar ele dentro do ecossistema, né? Você tem o dinheiro na fintech rendendo milhas, resgatando milhas de forma automática, você prende ele ali dentro e, obviamente, começar a oferecer produtos para ele dentro daquele mesmo ecossistema de passagem aérea, do programa de milhagem, e você está num lugar só, né? Deixar toda a mesma corzinha, tudo bonitinho, tudo no mesmo padrão. No final é fidelizar e ter ele ali dentro. A gente tem uma investida nossa, chama EducBank. Só que o grande foco, existem vários estudos ainda no contexto de educação, principalmente no nosso segmento, mas a grande parte do que a gente tem de financiamento, usando esse tipo de situação de crédito, ela está associada ao B2B. Então, é uma escola que está comprando método de ensino, tem lá 1000 livros, e ela quer uma antecipação disso. Isso é totalmente possível e viável. Agora, ainda não vi lá dentro de tecnologia, pelo menos, não vi em negócio uma iniciativa específica para gerar esse tipo de situação para o aluno. Tá? Eu vejo muito isso no B2B, dado uma série de questões, até pelo risco do crédito, e isso se para mais em pé. Pelo menos a minha visão do que eu tenho visto no nosso segmento é o financiamento ou crédito para o B2B. Bom, quer falar alguma coisinha? No meu caso é para o B2B. B2B. Né? Então, assim, no modelo tradicional, quem gera esse crédito, né, para a compra que é tradicional para o varejista é o distribuidor que faz a venda efetivamente e a entrega para o varejinho. Só que não é um negócio core do varejo fazer, do distribuidor, né? Conceder crédito, fazer essa avaliação financeira e essa avaliação de risco. E aí, quando a gente conversa com os distribuidores, eles se orgulham de falar assim, não, mas eu tenho 0,01 de não pagadores. De novo, é o mesmo tema da fraude, né? Se você tem 0,01 de não pagadores, você deve estar perdendo pelo menos uns 20% de bons pagadores, né? E aí, lá no começo, 8 anos atrás, quando a gente fez uma primeira análise, a gente viu que da base que a gente tinha naquela época, 40% dos lojistas da nossa base
eram negativados pelos distribuidores, né? E dos 60% que restavam, o crédito acabava antes do dia 10. Ou seja, dos que tinham crédito, o crédito era tão pequeno que só conseguiam fazer a primeira compra do mês. Normalmente, um varejo, em média, faz uma compra por semana de reposição. Eu tenho alguns heavy users que fazem 20, 30 compras por mês, mas na média faz uma compra de reposição por mês. Né? Então, o tema era, eu precisava de algum parceiro que, primeiro, que entendesse de risco de crédito, de perfil de pequenas empresas, varejistas do setor alimentar, que é o nosso foco hoje, tema 1. Né? Tema 2, que oferecesse uma taxa de juros que fizesse sentido, ou seja, similar ou menor do que a do pequeno varejo, porque o pequeno varejo, né, que é totalmente, não vou dizer que é totalmente informal, mas ele tem um CNPJ, tudo, mas se ele vai num banco hoje sozinho pedir uma linha de crédito, fica inviável, né? É muito difícil ele conseguir isso a um custo que faça sentido. Então, tinha que ser algo que fizesse sentido, o custo, que ele conseguisse uma linha de crédito e que conseguisse oferecer para ele nos prazos que fizessem sentido. Então, a gente trouxe uma fintech que logo de cara, primeiro, limpou essa base dos 40% que estavam bloqueados, realmente ficaram os que são, de fato, CNPJs problemáticos, e da base que a gente tinha, em média, né, aumentou em 10 vezes o crédito disponível para esses lojistas. Então, se na média tinha lojistas que tinham R$2.000, R$3.000 de crédito disponível, eles passaram automaticamente a ter 30, 40 mil de crédito disponível na média. Né? Lógico, eu tenho clientes com muito mais crédito que isso, mas isso me traz uma oportunidade de negócio muito maior na plataforma. Então, por exemplo, ano passado, só essa fintech, a gente tem outras fintechs, tá? Na plataforma, mas só essa fintech especificamente concedeu mais de 1,5 bi de crédito na plataforma, só essa especificamente. Então, para a gente é essencial, né, o trabalho da fintech na plataforma, porque ela viabiliza, né, a conversão das transações no nosso negócio. Tá? Perfeito. Bom, nosso tempo acabou, então queria mais uma vez agradecer aqui a presença de todos, uma salva de palmas para os nossos amigos aqui. Parabenizar pela organização do evento, por essa celebração e vamos bater um papo depois aí com os nossos convidados, caso tenham perguntas que não foram feitas. Obrigado. Obrigada.